Sou casado com a Carla, que também está fazendo o caminho. Nós temos 2 filhos, a Vitória e o Rafael. Bom, e nessa noite eu gostaria de convidar a todos vocês, porque a gente vai falar um pouco hoje de oração. E a gente não vai falar, não vai aprofundar no que significa oração, não vai aprofundar em quais tipos de oração que existem, né? A gente vai falar mais precisamente da necessidade da oração. Então o tema dessa pregação é a necessidade da oração. E todos nós que estamos aqui presentes hoje, depois desta noite, nós jamais podemos ter a desculpa de sair aqui nessa noite e não sabermos a necessidade da oração. Pois Jesus vai falar conosco nessa noite dessa necessidade, dessa profunda necessidade que nós temos da oração. Para quem vai acompanhar, se possível for essa pregação no YouTube, nós vamos ter que ter a certeza, saímos daqui hoje, ou quem vai assistir essa pregação depois, a certeza dessa necessidade. Bom, em diversas passagens da palavra de Deus, nós encontramos por várias vezes a passagem, por exemplo, em Mateus, no capítulo 21, versículo 22, tudo que me pedires com fé na oração vos será concedido. Isso vai nos mostrando que Jesus deixou na palavra de Deus muito bem explicado, muito bem fundamentado essa necessidade da oração. Para falar a verdade, até mesmo Jesus muitas vezes se retirava para entrar em oração. No batismo, nós somos batizados e nós recebemos a remissão dos nossos pecados. E Jesus passou pelo batismo. Então vem o questionamento: por que Jesus passou pelo batismo se ele não tinha pecado? Era para nos mostrar a necessidade desse sacramento, o quanto é importante esse sacramento do batismo para a remissão dos nossos pecados. Assim também é a oração. Se nós formos olhar em Lucas no capítulo 6, versículo 12, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar. Passou aí toda a noite orando a Deus. Então, fica muito claro para nós que nós precisamos nos retirar às vezes para rezar. Porque até o Jesus, o Deus Todo-Poderoso, rezava. Ele precisava de tirar um tempo para rezar, para orar a Deus. E assim fica muito claro. Santo Tomás de Aquino tem uma frase maravilhosa: depois do batismo, nada nos é tão necessário para sermos salvos quanto a oração. Isso vem confirmar que nós precisamos entrar sempre em oração. Precisamos estar em intimidade com Deus. Precisamos estar conectados com Deus. Assim como o alimento é para o nosso corpo, e eu creio que todos aqui tenham feito pelo menos umas 3 refeições hoje, sim ou não? Às vezes a gente consegue fazer um jejum aqui, um jejum ali, mas creio que o alimento para o nosso corpo é fundamental. É fundamental para que o meu corpo se mantenha de pé, firme, eu estar alimentando. Pelo menos 3 vezes ao dia, nós temos que estar fortificando o nosso corpo. Assim também é a oração. Assim também nós precisamos da oração. Só que quem precisa da oração é a nossa alma. Mas aí vocês podem estar questionando: mas e aqueles que não rezam?
E aqueles que não estão nem aí para a oração? Aqueles que vivem a vida de qualquer jeito, eles não estão por aí? Costumam até se tá dando bem na vida, né? A gente depara nessa vida com diversas pessoas que não estão nem aí para Deus, não estão nem aí para a oração, estão se dando bem. Mas aí é que vem a grande questão, meus irmãos. O alimento é sim para o nosso corpo, para mantermos firmes, de pé, mas a oração é para a salvação da nossa alma. Então muitos ficam preocupados com este mundo, né? Com esse plano daqui, e dão a sua vida por esse plano daqui, por ter, adquirir, e esquece da oração. A oração nada mais é para a salvação da nossa alma. Santo Afonso Maria de Ligório tem uma frase fantástica: quem reza se salva, quem não reza se condena. Portanto, meu irmão e minha irmã que está aqui presente, nós precisamos sair dessa noite aqui, dessa paróquia hoje, com essa certeza. Eu sei que às vezes a gente vacila na oração. Eu sei que às vezes, muitas vezes, nós estamos nem querendo rezar. Nós não estamos com vontade de rezar. Aí eu volto na comparação com o alimento para o nosso corpo. Muitas vezes nós não estamos com vontade de comer, não é mesmo? Por diversas vezes a gente está sem fome, mas a gente sabe que eu preciso comer para me manter de pé. Assim é a oração. Sem a oração nós não vamos nos salvar. Que grande alegria foi para mim hoje, aqui na missa, quem assistiu a Santa Missa, e a homilia do Padre Rômulo foi toda falando de oração, a necessidade de estarmos íntimos com Deus. É só através da oração é que nós conseguimos adquirir essa intimidade com Deus, essa busca de Deus. E fere tanto o coração de Deus quando a gente sabe que Deus nos dá 24 horas. Bom, então eu acordei pela manhã, Deus me deu essa graça de acordar, porque é só pela graça de Deus é que nós acordamos. Somos completamente criaturas de Deus, e Deus nos dá 24 horas. Vai se passar 24 horas até que você de novo acorde. E por diversas e diversas vezes nós temos, infelizmente, a burrice de falar assim: hoje eu não tive tempo para rezar. Olha, meu irmão, quando eu estava esses dias preparando essa pregação, e Jesus falava muito comigo, para não deixar de falar isso, por mais que seja duro, cada vez que nós deixamos Deus na oração, para buscar as coisas deste mundo, é como se estivesse pregando mais um cravo nas mãos de Jesus. É como se estivesse dando mais uma chicoteada em Jesus. Pois dentro de 24 horas, será que eu não consigo tirar pelo menos uma meia hora para rezar o Santo Terço? Não dá. Infelizmente, meus irmãos, eu tenho que falar para vocês que nós estamos completamente, se tivermos desse jeito, estamos completamente afastados da graça de Deus, da busca da intimidade com Deus. É através da oração que nós possamos alcançar. O Padre Rômulo falou isso por diversas vezes aqui na homilia. A graça de ter as virtudes da calma, da paciência, do amor ao próximo. A gente
E o Padre Romulo falou muito bem aqui na homilia: se chegar um irmão e te der uma bofetada no seu rosto, se a gente não tiver mesmo íntimo com Deus, em oração, é claro que a gente vai devolver no mínimo umas duas. Mas não é isso que Jesus nos ensina. O Evangelho de hoje foi muito claro que se vier um ladrão, por exemplo, te assaltar, ou te der uma bofetada, o correto é oferecer a outra face. Sem a graça de Deus, o Padre Romulo falou conosco, é praticamente impossível. É por isso que nós necessitamos da oração. E muitas vezes nós deparamos em oração, e aqui eu acredito que estou falando para pessoas que já estão na caminhada, para pessoas que já estão buscando a Deus. Eu creio que nessa paróquia aqui hoje, não tem ninguém desleixado com oração, não tem ninguém que não reze pelo menos uma Ave Maria por dia. Eu creio nisso. Mas o problema, meus irmãos, é como estamos rezando. Tem muita gente que bate no peito: eu rezo o rosário por dia, eu vou à Santa Missa todos os dias. Ótimo, glória a Deus, continue assim. Mas quantas vezes, e aí eu queria fazer um questionamento hoje para todos nós: quantas vezes hoje durante o dia você se preocupou com a sua salvação, com a salvação do seu próximo, aqueles que têm o sacramento do matrimônio, com a salvação do seu cônjuge? Quantas vezes hoje nós nos preocupamos com a nossa salvação? Tudo bem, é necessário pedir as graças desse tempo? Sim, é lógico que nós precisamos de um bom emprego, às vezes de uma cura, de uma enfermidade. Mas será que aquela pessoa que está precisando daquela cura, que está enferma, muitas das vezes está até nas últimas, será que ela está precisando tanto assim dessa cura? Como que foi a vida dessa pessoa? Será que, em primeiro lugar, não é melhor a gente pedir pela alma dessa pessoa, pela salvação dessa pessoa? Meus irmãos, por mais tribulações que nós passarmos nessa vida, neste plano aqui, por mais que você viva, sei lá, 100, 120 anos, tudo isso vai acabar. O seu carro, a sua casa, o seu emprego, tudo isso vai passar. E por diversas vezes a gente desgasta e coloca em primeiro lugar, que é o maior problema, as coisas do mundo. Em nossas orações nós colocamos e pedimos pelos estudos dos nossos filhos, dos nossos irmãos, saúde. Ok, temos que pedir, mas nós precisamos sair daqui nessa noite convictos que nós precisamos buscar as coisas do céu, alcançar de Deus a graça de estar aqui nesse mundo. Mas nós precisamos encontrar essa graça de buscar, pois nós não somos daqui. Então por que essa pressa de adquirir, de ter, desgastar às vezes a nossa saúde? Quantas e quantas pessoas nós não conhecemos que desgastam a sua saúde para ter dinheiro, para ter bens, e muitas das vezes
esses bens adquiridos não pagam o tratamento dessa pessoa quando ela fica enferma. Muitas das vezes, essa fortuna que essa pessoa buscou nessa terra vai servir de briga para os seus herdeiros. Então nós precisamos nessa noite, nós precisamos ter essa graça, e nós só conseguimos essa graça de adquirir as virtudes que nos levam para o céu através da oração. Você não tem tempo, você trabalha demais, mas você precisa encontrar um tempo para Deus. Uma horinha que você tirar em 24 horas não vai te fazer falta. A maneira mais fácil, pelo menos para mim, que eu consigo fazer as minhas orações é na disciplina. Você precisa determinar para você um horário. A gente determina horários para várias coisas, né? Existe agora a moda da Netflix, as séries, né? A hora da série é sagrada. Opa, vai começar a minha série. Eu nem sei como que é Netflix, mas eu acho que é qualquer hora, né? Tem lá a Netflix, eu não sei, eu não tenho. Mas você determina para você um horário. Opa, eu vejo os nomes de série importantíssimas para as pessoas, o pessoal seguindo, e como se fosse uma novela, enfim. Mas esse horário é sagrado. Eu tiro mesmo lá uma hora e meia do meu tempo. Ou assim como eu tiro lá minhas 2 horas para assistir um futebol que estiver passando no final de semana. E o tempo para Deus? Qual é na sua vida o seu tempo para Deus? Qual é o horário que você reclina sua cabeça e começa a pedir a Deus a graça da conversão? Qual é o horário que você começa a pedir para Deus para amar mais a Deus? Dentro dessas 24 horas, qual que é o horário que você tira para pedir a graça de Deus para você ser mais santo, mais santa? Nós precisamos, meus irmãos. E eu volto a afirmar: sem a oração não existe a salvação. É com a oração que nós vamos adquirir as virtudes para ir para o céu. Eu queria convidar vocês a abrir a palavra de Deus em João, no capítulo 4. Evangelho de São João, capítulo 4. Para quem tem a Bíblia Ave Maria, vou dar uma colherzinha de chá aí. Página 1387. E nessa passagem nós vamos ver que por diversas vezes nós somos como uma samaritana. Então, o Evangelho de São João, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 5. Vamos lá. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria, chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta de meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritano? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus
E quem é que te diz, dá-lhe de beber? Certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher replicou: Senhor, não tens como tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também seus filhos e seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me dessa água, para eu já não ter sede, e nem vir aqui tirar. Palavra da salvação. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos diante de Jesus, e o versículo 10 é o versículo que é a chave de como devemos nos apresentar diante de Deus. O versículo 10, Jesus pergunta para a samaritana: se conheces os dons de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber? Certamente lhe pedirias tu mesmo. Quantas e quantas vezes nós estamos diante de Deus e estamos pedindo coisas desse mundo, carro novo, emprego novo, sem nos atentar que está diante de nós o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode te dar a graça. Aqui mesmo está dizendo: se tu tivesses os dons de Deus, saberias o que pedir, saberias como dirigir esta tua oração a mim. Quanto tempo estamos perdendo, meus irmãos, em nossas orações? Por que não pedir as graças do céu? Por que não pedir a Deus para amarmos Ele mais, para sermos santos, para a nossa salvação? Por que não pedir pelos dons de Deus? Esta noite, meu irmão e minha irmã, Jesus te convida a mudar o seu jeito de rezar, te convida a pedir para Ele as graças do céu em primeiro lugar. Buscai primeiro as coisas de Deus, e tudo mais nos será dado por acréscimo. Que nós possamos encontrar a partir desta noite, que nós possamos, diante de Deus, nos prostrar com o nosso coração humilde, pecadores que somos, criaturas que somos, pois quando nós nos prostramos diante de Deus e pedimos Ele, tanto graças espirituais como graças temporais, nós não pedimos e nós não devemos pedir para que Deus conheça as nossas necessidades. Isso tudo Deus já conhece. Devemos prostrar diante de Deus em oração, para nós reconhecermos o quanto somos dependentes de Deus, o quanto nós precisamos dessa graça de Deus, o quanto nós somos criatura e Ele o Criador. Não perca seu tempo, meu irmão. Não gaste a sua energia com coisas desse mundo. Vamos pedir a Deus hoje, a partir dessa noite, essa graça. Um outro trechinho para encerrar essa nossa pregação. É necessário que nós tenhamos um coração humilde e um coração misericordioso, pois a nossa oração só tem eficácia, a sua oração só vai ter eficácia se você tiver um coração que perdoa, um coração com mágoa, um coração que não consegue tirar a raiva dele. Infelizmente a sua oração não vai ser eficaz. O Padre Romulo também falou
e deu o exemplo de Santo Agostinho, né? As 3 coisas para a gente perdoar. Então, meu irmão e minha irmã, nessa noite, pela graça de Deus e pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos sair desta noite aqui, na certeza que antes de tudo, nós devemos perdoar. E a gente perdoa, a gente tem que perdoar aqueles que fizeram mal, aqueles que nos machucaram. Portanto, eu convido agora você a fechar os seus olhos e trazer no seu coração, traz agora no seu coração aquela situação que tanto te aflige, que tanto te machuca, que tira a sua paz. Pois um coração que não tem paz, você não consegue elevar a sua oração a Deus se você não tiver paz. Feche seus olhos, peça a graça agora de Deus, peça a graça do Espírito Santo de Deus. Traz essa situação que te tira a paz, que ainda te deixa magoado. Decida a partir de agora